primeiro lugar. Lutamos por direitos, justiça e liberdade, aqui em primeiro lugar. Esse sistema mata o povo no campo e da cidade, aqui. Desde manhã, olhando os temas últimos do grito, os últimos anos, a gente pode ver o seguinte: sempre há uma referência a um sistema e sempre esse sistema, de um lado, cultiva privilégios. Do outro lado, esquece direitos. Isso a gente pode ver em todos os temas dos últimos gritos, não é? Um sistema, um determinado sistema sociopolítico econômico, que cultiva privilégios e esquece direitos. Aí vem a palavra cidadania, aí vem a palavra acúmulo, aí vem uma série de coisas, né? Isso se vê muito em Sobradinho, em Brumadinho e Mariana, não é? Se a gente ligar isso com o tema de políticas públicas, a gente vai ver o seguinte: a política pública brasileira de mineração é uma política pública que mata. Não é? É uma política pública onde o capital tem a primazia sobre o trabalho. Onde os lucros têm a primazia sobre a população. E por isso se pode matar 19 em Mariana, se pode matar 300 em Brumadinho. Quer dizer, cada mina no Brasil hoje é uma bomba relógio. Essa é a política de mineração para o Brasil. Política pública de mineração no Brasil, cada mina é uma bomba relógio, que pode explodir a todo momento. Não é? Evidentemente que esse sistema não vale, né? Isso só para falar de uma política pública. Se a gente for a outras políticas públicas, a gente vai ficar mais estarrecido ainda. Educação, saúde, segurança pública, a gente vai ficar mais arrasado ainda. Habitação, previdência, não é? Quer dizer, as políticas públicas são políticas que matam. Bombas relógios que matam em silêncio ou espetacularmente como a gente vive aqui. Então, por que esse sistema não mata? Não basta aqui fazer uma análise de conjuntura, como a gente diz. Aliás, ninguém hoje se atreveria a fazer uma análise de conjuntura. Idiota quem se atreve a fazer uma análise de conjuntura, não é? O que se diz hoje pode não valer para amanhã. Não, pode valer daqui a um minuto. É. Ele está no Twitter, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar alguns elementos que nos ajudem a perceber as coisas de um ponto de vista mais... Eu vou chamar isso aqui de hoje. Hoje, tá bom? Vou chamar isso aqui de passado recente. Tá certo? Vou chamar isso aqui de passado remoto. Tá bom? Quando eu falo em passado recente e passado remoto, eu estou dividindo o tempo aqui, eu estou colocando aproximadamente 1970. As 3 últimas décadas do século e o começo do século XXI. O passado remoto diríamos que vai até 1970. O passado recente de 1970 até hoje. Então vamos... Um esquema para a gente tentar se localizar, porque é tudo muito complicado. Bom, se a gente olha hoje, quais as palavras que sobressaem? Pegue os jornais, pegue os telejornais, pegue revistas, o que sobressai hoje? As palavras que mais sobressaem. E eu selecionei 3. Tem 1001, mais ou menos. Crise, não é? Caos e barbárie.
dizer, nós estamos imersos, não é, numa crise que tem uma desordem de caos e que dá a sensação de retornar à barbárie, não é? Onde a vida não tem sentido, onde a gente não é? Dá a sensação de retornar à barbárie. Ora, tudo isso em relação a quê? Quando a gente fala crise, caos e barbárie, é sinal que a gente tem algum ponto sólido na nossa imaginação, na nossa memória, na nossa cabeça. Onde está o nosso ponto sólido? O nosso ponto sólido está no passado remoto. O que cada um de nós tem no passado remoto? No passado remoto nós temos uma série de referências. Não é? Nós temos uma série de pilares que sustentavam a vida e a história. Nós temos uma série de pontos sólidos onde a gente colocava os pés. Nós temos uma série de estrelas que nos guiavam. E vai por aí fora. Quer dizer, isso só tem sentido chamar hoje crise, caos, barbárie em relação a um certo tempo onde a gente sentia que os pés estavam firmes no chão, não é? A gente sentia que os pés estavam firmes no chão, que havia estrelas acesas no meio da noite, que havia referências, que havia pilares na terra. De onde vinham isso? Família, escola, certas tradições, religião, evangelho, o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Quer dizer, havia certas referências orientatórias para a nossa vida. Essas referências orientatórias se perderam por o caminho e a gente chegou nisso. Onde cada um busca uma tábua de salvação. O que nós somos hoje? Náufragos dando braçadas meio às loucas. Todos nós. Órfãos, náufragos, sós, perdidos. Somos isso. Somos isso. Isso à direita e à esquerda. Porque hoje direita e esquerda só serve para o trânsito. Diz o Delfim Neto. Não é? Quer dizer, isso tem uma referência, nos remete a um tempo onde a gente sentia que os pés estavam no chão. Hoje, o terreno é escorregadio, a sociedade é líquida, balma e por aí fora. Ora, o que se deu daqui para cá? O que se deu aí? É aqui que está a história. Daqui para cá se deu uma velocidade jamais havida na história. Daqui para cá se deu uma aceleração do tempo que nenhuma geração viveu como nós vivemos. Nenhuma. O tempo se acelerou de tal forma que todo mundo ficou meio louco atrás do tempo. Nós estamos todos atrás do último celular. Nós estamos todos atrás do celular que vai sair amanhã. Nós estamos todos atrás da... Estamos atrás. Não é? Quer dizer, a velocidade do tempo nos atropelou completamente. Por quê? Uma revolução nos transportes. Não sei se ouviram ontem, uma cápsula vai viajar a 120 km por hora. Estão fazendo isso entre Dubai e Abu Dhabi. Um trem cápsula que vai a 120 km por hora. Já existe um... Deve ser mais, Deve ser mais que 120. Não, 1.200. 1.200. 1.200 km por hora. Acelerar o tempo. Já existe um modelo no Silicon Valley e agora estão preparando a primeira experiência de Dubai a Abu Dhabi, que são 180 quilômetros, para começar com mercadorias. É uma cápsula que viaja
num tubo, a estrada é um tubo, a cápsula é um tipo ônibus, viaja no tubo, e vão experimentar com mercadorias por um ano, depois com pessoas. 1.200 km por hora. Viaja no vácuo. Não há resistência do ar. Né? O cano, a cobertura tira todo o ar e lança. Ela chega a 1.200 km por hora. Né? Isso é um exemplo. Uma imensa revolução nas comunicações, uma imensa revolução na área das comunicações. Hoje, notícia de ontem, notícia velha. Nada é mais velho que o jornal de ontem. Um boletim do grito que vocês têm na pasta não é mais notícia. A notícia chega hoje pelo celular 2 segundos depois. A notícia de Brumadinho foi notícia no dia 25. No dia 26 não era mais notícia. Hã? Hoje não adianta fazer boletim de notícia, vai ficar para a história. Uma notícia é instantânea. Quer dizer, o tempo foi abolido. A velocidade, o tempo e espaço foram abolidos. A noite foi abolida pela eletricidade. Você está conectado com a empresa 24 horas por dia. O dia e a noite foram abolidos. Não é? Você tem uma enorme revolução na área da internet. E você tem uma enorme revolução, uma urbanização acelerada. Especialmente hoje nos países emergentes. Aquilo que ocorreu 100 anos atrás nos países ricos. Hoje você está vivendo na Índia, na China, no Brasil e outros países. Uma urbanização que de 70 para cá passou de 50% de pessoas vivendo na cidade a 85% de pessoas vivendo na cidade. O ano 2009 foi o ano em que a população urbana mundial superou a população rural. 2009. No Brasil, isso foi em 1970. O censo deu uma população urbana maior que a população rural. Isso só fez se acelerar em todo o mundo. Ora, tudo isso junto fez o quê? Arrebentou com os nossos pontos sólidos. Porque você não tem mais informações somente das referências tradicionais. Família, o jornal tal, a Folha, não sei o quê. Né? Você tem informações instantâneas de tudo que é lado. Você é bombardeado por informações. Você é bombardeado por informações que você não sabe se são falsas ou verdadeiras. O fake news. Você não sabe mais. Ora, o que acontece nessa passagem? Acontece o seguinte, a informação se banaliza. As coisas se banalizam. A vida se banaliza. As informações se ampliam. As fontes de informação se ampliam sem nenhum limite. Sem absolutamente nenhum limite. A informação se relativiza. Morreram 300 em Brumadinho, tá bom. Lá no Paquistão morreram não sei quantos. Lá na China morreram não sei quantos. Você banaliza. Uma informação que chocaria uma pessoa aqui, hoje não choca mais. Ela se torna totalmente banal. Não é? Quer dizer, quando tudo vira referência, não existe mais referência. Hoje tudo virou referência, porque através da internet, do smartphone, do celular, você tem acesso ao mundo virtual, que é um mundo real também. Essa coisa de dividir o mundo virtual e real é complicada, hein? O mundo virtual também é real. Você orienta o teu comportamento pelo mundo virtual. Então, o mundo virtual faz parte da realidade de hoje. Você não pode fazer esse corte entre o mundo virtual e real. Tudo é real, tudo é virtual. Não é? Ora, quando isso acontece, nada mais é referência. Ou seja, quando tudo é referência, nada é referência. Então,
Conclusão, eu sou a única referência. Isso é o mundo de hoje. Eu sou a única referência. Em quem vocês vê hoje? Quem tem criança sabe disso. Criança hoje é a rainha do lar. Vai o pai e a mãe tentar pôr limites à criança? Um adolescente. Vai. Ela chama a polícia. Ela com 5 anos ela é capaz de digitar o nome da polícia. Para acusar que manhinha está. Quer dizer, quando tudo se torna referência, acabaram as referências. Acabaram o que a gente pode dizer, valores. Quer dizer, quando eu falo referências, pilar, é uma série de valores que orientam o sentido da vida, que dão segurança, sentido à vida. Esses valores foram bombardeados por uma série de fontes de valores que nos chegam dia a dia. E nós somos bombardeados por esses valores. Ora, quando tudo passa a ser informação e valor, não existe mais valor nenhum. Quer dizer, um tênis que sai hoje na moda vale tanto quanto 300 pessoas que morreram em Brumadinho, em termos de sensação, em termos de emoção, em termos de engajamento pessoal. Um foguete lançado pela Coreia vale tanto como um celular que eu estou de olho nele. Quer dizer, o impacto pessoal sobre isso, ele se liquida. Não é? O sólido se tornou completamente líquido, se volatilizou. Os valores se volatizaram. Não existem mais valores. O que você hoje tem como valor absoluto? Não existe mais absolutos. Não existem mais absolutos. Você não tem mais verdades. Você tem interpretações. Você não tem mais certezas. Você tem opiniões, dúvidas. É evidente que isso traz medos, instabilidade, insegurança, depressão e o diabo a quatro. É evidente. Evidente. Você não sabe onde se agarrar. O barco naufragou, o barco do tempo remoto naufragou e nós ficamos nesse mar aqui, onde chega coisa de todo lado. E você, onde? Qual é o farol correto aqui? Qual é o diabo do farol correto aqui? Chegamos a um ponto que hoje no mundo não existe uma personalidade a não ser o Papa. Aponta uma pessoa que seja hoje alguém que traga... Você tinha Teresa de Calcutá, Mandela, não sei o quê, você tinha referências mundiais. Hoje você tem o Papa e Dalai Lama, não sei. Quer dizer, você não tem personalidade, você não tem referência, você não tem solidez, você está no mundo. E aí o que você faz? O meu prazer é a minha referência. Então, o que é a referência da pessoa hoje? O próprio prazer, o viver intensamente hoje, aqui e agora. Dane-se o que vem depois, dane-se o que ficou para trás. Eu quero é viver. Eu quero é desfrutar. Eu quero é curtir. Isso é hoje. É o que a gente está vivendo hoje. Não só os jovens, hein? Não só os jovens, hein? Também os adultos. Nós caímos de um terreno sólido numa areia movediça que não nos dá nenhuma segurança. Onde está o sentido da vida? O que é recuperar o sentido da vida? O que eu faço com os meus 20 anos que me sobram? O que eu faço com os dias? O que eu faço? O que eu faço com esse resto de vida?
para dar sentido a ele, o que eu faço? Que diabo eu faço? Quer dizer, não há respostas. Você tinha a torre da igreja que estava no meio da cidade, todo mundo via. Você tinha o sino que orientava as horas. Tinha as festas que orientavam as estações. Você tinha uma série de referenciais, estrelas, que te orientavam. Hoje você não tem estrela nenhuma. Você recebe pelos meios de comunicação, e pelos transportes, etc., você recebe milhões de informações que você nem sabe se são verdadeiras ou falsas e que te jogam para cá e para lá. Nós nos tornamos canas ao vento. Literalmente. Então vem um vento mais forte aqui, é para lá que eu vou. Vem um vento mais forte aqui, é para lá que eu vou. Agora é Bolsonaro, é para lá que eu vou. Agora é Lula, é para lá que eu vou. Agora não sei o que, é para lá que eu vou. Isso é o que estamos vivendo atualmente. É evidente que isso traz angústias. Isso derrubou muitos colegas nossos que nós conhecemos por nome e rosto. Muita gente entrou em depressão. Quem levou o projeto sólido a sério, viveu momentos muito difíceis na sua vida. E está vivendo. Por quê? Porque você hoje... Onde está a esquerda brasileira? Debaixo da mesa não está. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo as forças de esquerda brasileira? Vocês estão vendo? Está nessa lama aí. Tem que chamar a Vale para limpar a lama. Cadê? Bolsonaro tomou conta, não tem ninguém de esquerda na rua para... E aí? E isso não é Brasil, isso é o mundo. Na Europa tem um avanço da extrema-direita, toda a Europa. Na Ásia, nos Estados Unidos, há um avanço. Ora, o que é isso então? Então, nós estamos aqui, nós temos essa referência, que não vale mais, que se esfarelou, se fragmentou dentro da nossa cabeça, e nós caímos nesse mar de notícias que não diz nada, que não diz absolutamente mais nada. Ora, o que acontece com as pessoas que estão aqui? As pessoas que estão aqui tentam desesperadamente resgatar isso. Desesperadamente. O voto na extrema-direita é a tentativa de resgatar isso. Ordem, progresso, disciplina militar, tentativa de resgatar isso. Não é? O voto na Hungria, o voto na Dinamarca, o voto na Itália, o voto nos Estados Unidos, o voto na Finlândia, o voto nas Filipinas, o voto no Brasil, é uma tentativa de resgatar referências, pilares sólidos, estrelas, resgatar segurança, resgatar os militares, resgatar o tempo dos militares, o tempo que era bom, não sei o que era, resgatar, né? E eu preciso de um lugar sólido onde botar os pés, preciso me sentir que tem os pés, o chão debaixo dos pés. O chão fugiu debaixo dos nossos pés. Todo mundo. O chão fugiu. E nós vamos resgatar. Do ponto de vista de quem está nessa sala, que tem um pouco mais de informação, sabe que isso não é o caminho correto. Mas vocês imaginam os milhões de pessoas que não estudaram, que não têm acesso, que não... Evidente que o caminho mais correto é buscar segurança. Então, o que acontece? Em tempos de crise, caos e barbárie, são tempos de governos fortes. Homens e mulheres fortes. Os anos 30 foram isso. Os anos 30 foram o ano de uma grande crise, a crise de 29, que se estendeu por tudo nos anos 30, que deram lugar a Stalin, a Hitler, a Mussolini, a Salazar, a Franco, a Getúlio Vargas, ao Estado Novo, aqui no Brasil. Integralismo. Os anos 30 deram origem a isso. Terreno fértil para governos fortes, homens fortes, mulheres fortes. Terreno fértil
para depositar o fardo da liberdade aos pés de alguém que diga o que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus. Por quê? Hoje nós descobrimos que o fardo da liberdade é muito pesado para a gente carregar. Tempo de caos, crise e barbárie, surge o Medo à Liberdade, que é um livro de Erich Fromm. Então as pessoas buscam alguém aos pés de quem botar a sua liberdade. Olha, eu boto meu voto para tu, agora tu faz a tua parte. É isso. É isso. O tempo de crise é isso. São tempos onde as pessoas correm atrás de alguém que inspira um mínimo de ordem, segurança, um mínimo de valores tradicionais, um mínimo de... Ora, tudo isso tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo. Quer dizer, esse projeto de segurança, de referência, tem um lado negativo, claro, mas tem o seu lado positivo. Em termos de utopia, falava hoje de manhã, em termos de valores, em termos de certo, tem um lado positivo. Qual é a alternativa, então? Ou você vai para isso e se instala aqui, entrega a tua liberdade na mão dos homens e se instala aí, e espera que o Bolsonaro e a direita organize o país, organize as coisas, ou você faz uma viagem aqui, dá uma olhadinha para e construir o futuro. Nós estamos nesse dilema. Nós estamos nesse dilema. Quer dizer, tempo de crise, todos nós viramos crianças, órfãos, perdidos, náufragos. Tempo de crise, todo o homem ou mulher, por mais alto que seja, por mais grande que seja, mais grande é bom, né? Por maior que seja, busca o colo da mãe. Tempo de crise, nós buscamos o berço. Isso é natural. Faz parte da condição humana. Então, ou nós buscamos o berço, e o berço é a direita, da homem forte, ou nós buscamos um berço, que alguém vai cuidar de nós, alguém vai... Ou nós visitamos os pontos positivos do projeto, não para ficar no berço, mas para avançar para a fronteira. Esse é o dilema que a esquerda está vivendo hoje. Esse é o dilema que a esquerda está vivendo hoje. Ou seja, como resgatar os valores daqui para avançar para a fronteira, sem ser cooptado pelo saudosismo do berço. É natural que o povão seja cooptado, manipulado pelo saudosismo do berço e vota em Bolsonaro, que tem medo, que tem insegurança, que tem instabilidade, é natural. Não é natural, é que as forças de esquerda, vamos chamar assim para dizer alguma coisa, busquem o berço e se instalem aqui. Nós temos que revisitar esse projeto para avançar para a fronteira. E é isso que a gente vai ver amanhã. Ou seja, nós estamos com o carro parado. O carro das forças pastorais sociais, tá, e engasgou, empacou na estrada. Empacou na estrada. O que a gente tem que fazer? Quando a gente vai desempacar um carro, o que a gente faz? Não, tu dá uma olhadinha no retrovisor, mas não para ficar lá. Tu dá uma olhadinha no retrovisor para acelerar. O que o mundo hoje está fazendo? Está retornando ao retrovisor, ao berço.
Porque lá era seguro. Porque lá era bom. Então o mundo todo está apostando na extrema-direita, né? Numa segurança onde a liberdade é anulada, onde as liberdades são anuladas. A grande aposta que a gente tem que fazer é uma olhadinha no retrovisor para acelerar o carro. Isso está muito complicado de fazer. Como dar uma olhadinha no retrovisor para acelerar o carro? Então, nós vimos que existe um sistema que não vale, cujas políticas públicas matam, não é? Matam, precarizam, marginalizam, não é? E isso aos milhões e em silêncio. Bombas silenciosas. A gente viu ontem. A gente viu que também não vale voltar ao passado e sentar no berço esplêndido da segurança. Sentar aos pés do papai que vai cuidar da nossa liberdade. A gente viu que isso também não vale. Então, hoje a pergunta é, o que vale então? O que vale então? Eu diria que o que vale é a aventura do novo. O que nos entusiasma é a aventura do novo, não é? O que nos entusiasma é a aventura da novidade. Diz que o segredo do amor é cada dia ser novo para o outro, né? Só Deus é capaz disso, é? Só Deus é capaz de ser uma novidade a cada dia, não é? Então, o que vale é a aventura, é o risco do novo. Por mais que ele traga desilusões, por mais que a semente se perda na terra, se perca no espinho, o que vale é o risco do novo. Não é? E nós estamos aqui por isso, porque a gente acredita no risco do novo. A gente acredita no risco de uma alternativa. Não é? A gente acredita no risco de uma alternativa. Não é? A gente não quer o sistema atual, causa barbárie, etc, etc. A gente não quer sentar a um berço esplêndido às custas da nossa liberdade e da nossa criatividade. A gente quer arriscar. Podemos quebrar a cara, podemos quebrar as pernas, podemos quebrar... mas a gente quer arriscar. A gente quer arriscar. Então nós estamos aqui porque queremos arriscar. Né? Todo ser humano nasce com essa semente de arriscar. Eu quero construir a minha vida. Né? Ninguém pode fazê-la por mim. Né? Ninguém pode fazê-la por mim. Eu quero arriscar a minha vida. Pode ser um fracasso? Pode. Pode. Mas é minha. É minha. A aposta que eu fiz pode dar em nada? Pode. Mas foi eu que fiz. Sou responsável por ela. Quer dizer, isso é o que dá um pouco de prestígio à nossa aposta. Então nós estamos com essa aposta. Então, como é que a gente caminha para esse... O que a gente tem em mente quando se fala nessa alternativa, nesse novo? Não é? A gente agora parte da crise, do caos, da liberdade para, não é, algo que ontem era uma interrogação. Hoje talvez fique mais claro. E eu convido hoje a um mutirão. Nós todos vamos trabalhar para que essa interrogação fique mais clara. Não é? E nós vamos começar com o seguinte. A primeira coisa a fazer, quando a gente quer avançar, é olhar a nossa... Pega o outro, eu acho que é melhor. Eita, nós, bonita. Bonita, assim a gente colore, né? Assim a gente colore. Dá para ler?
primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhadinha no retrovisor. Lembra do carro? O carro está empacado, você senta no volante. Dá uma olhadinha para trás, vê se está tudo bem lá atrás. Dá uma olhadinha na memória. Nossa memória é um poço de água viva. Nossa memória coletiva e pessoal. A memória coletiva e pessoal de cada um é um poço de água viva, que normalmente nós não aproveitamos. Normalmente nós não aproveitamos. Nessa memória é preciso resgatar algumas coisas. Nós temos que resgatar da nossa memória histórica aquilo que marcou e que foi semente um tempo e que nos ajudou um tempo a levantar a cabeça. Então, o que significa isso? Significa voltar às raízes. Na seca brava, lá no sertão da Paraíba, quando a seca é brava, onde é que a árvore busca os últimos nutrientes para sobreviver? Onde é que ela busca? Na raiz. Naquilo que ela conseguia acumular na raiz. Quer dizer, nós temos os últimos resquícios de entusiasmo, de vida, estão nas nossas raízes. Nossas raízes têm tradições que nos mantêm vivos. Então, antes da árvore dar fruto, antes de dar folhas, antes de dar flor, antes de buscar o céu azul, o ar livre, de crescer para cima, ela vai para o escuro da terra. O que significa ir ao escuro da terra? Creio que nós todos aqui somos filhos de pais e mães que já pisaram o barro, que já passaram fome, que já viveram situações limites da vida. Isso é uma memória que não pode ser esquecida. Normalmente a tendência é esquecer isso. Normalmente a tendência é esquecer isso. É esquecer que nossas raízes já estiveram mergulhadas no barro, na lama, na miséria, na fome. E aqui tem uma sabedoria. Quanto mais podre é a terra onde está a raiz, mais rica será a flor. Quanto mais adubo na terra onde está a raiz, mais bela será a flor. Quer dizer, esse resgate das raízes vai tornar a flor mais bela. Eu também já passei isso. Então isso vai me fazer entrar em sintonia direta com aquele que hoje está vivendo situações difíceis. A tendência de todo o agente pastoral, do padre em primeiro lugar, é desconectar a sua vida dessa tendência. Meu pai era um agricultor que lutou feito um condenado lá em Portugal para conseguir levar alguns cestos de tomate, cenoura no porto para os navios que passavam por lá. Esse era meu pai. E nós todos de pequeno, eu sempre fui pequeno, mas de pequeno, ia para a roça ajudar a apanhar batata, a apanhar tomate, a juntar batata. Creio que a maioria das nossas vidas são assim. Isso faz parte, isso é história. Isso resgata a dignidade que existe na busca do pão. O pão da esmola é um pão molhado de lágrimas.
O pão do trabalho é um pão digno. Então, na miséria, na lama, existe a dignidade do trabalho. Ou de alguém que quer trabalhar e não pode. Ou de alguém que tem mãos para trabalhar e não tem emprego. Isso nos coloca em sintonia direta com milhões de pessoas que hoje erram pelo planeta. Erram pelo planeta em busca de um lugar ao sol. Não é? Erram pelo planeta. Ora, normalmente, quando a gente sobe um degrau na vida, a gente esquece esse passado, essa raiz. Essa raiz que torna a flor mais bela. Essa raiz que torna a flor mais bela. Isso é importante a gente se dar conta. O passado também é buscar motivações. Ou recriar as motivações. O que é que nos trouxe até a pastoral operária? O que é que nos trouxe até a SEBS? O que é que nos trouxe até não sei o quê? Até a pastoral da terra? O que é que nos trouxe até essa luta? O que é que nos motivou inicialmente? Não é? Também disso, muitas vezes a gente se desconecta. A gente se burocratiza. A gente coloca a máquina no ponto morto. E esquece que existem motivações iniciais. Qual foi o nosso primeiro amor? Qual foi o nosso primeiro amor? Às vezes foi uma invasão de terra, uma ocupação de terra. Às vezes foi uma luta de mulheres por não sei o quê. Às vezes foi Às vezes foi um trabalho com crianças, não é? Às vezes foi O que nos motivou? Quer dizer, nosso coração jovem, adolescente, foi motivado por algo que nos entusiasmava. Essa aventura me entusiasma. Essa aventura me entusiasma. O que nos motivou? O que nos faz estar aqui hoje? O que nos trouxe o grito? Quer dizer, resgatar isso. Existe alguma coisa que lá atrás me disse, puta, mas vale a pena lutar por essa porra aqui. Vale a pena perder noite, vale a pena perder não sei o que lá, vale a pena perder horas de namoro para... Vale a pena para mexer com esse negócio aqui. Vale a pena apanhar da polícia, vale a pena. Para mexer com isso aqui, vale a pena. Quer dizer, resgatar motivações. Normalmente a gente se decola disso. Quando entra num certo, digamos, status organizacional, a gente... Não, agora eu sou um iluminado, agora eu sou um consciente das pastorais sociais, agora tem outra. Que lá ficou para trás. Não ficou para trás. Aquilo lá tem que ser cultivado. E essa é a palavra. Cultivar o tesouro oculto da memória. Cultivar o tesouro oculto da memória. Isso é um poço dentro da vida de cada um de nós, em termos pessoais e em termos coletivos. Isso é um poço esquecido. As minhas raízes, as minhas motivações. De onde eu vim, como era a minha casa era de barro. Onde eu nasci. Como era a nossa casa? Como foi a nossa primeira escola? E as minhas motivações. O que me entusiasmou para pegar essa luta na mão? Se isso não estiver sempre nos acompanhando, a gente vai entrando num ponto morto, né? Entrando no ponto morto. O salário não é tão mal, vamos entrar no ponto morto, né? Tá bom assim, né? Quer dizer, só isso nos leva à criatividade. Não tem jeito.
Sem isso não há criatividade. Sem a água viva das motivações mais profundas, não há criatividade. De onde viemos, o que nos apaixonou? O que nos apaixonou? Isso tem que ser buscado. Isso está nos anos 70, está nos anos 80, isso está ligado às pastorais, isso está ligado ao plebiscito, isso está ligado às semanas sociais, isso está ligado, não é? Isso está ligado a coisas muito concretas, cada um sabe. Se a gente abrir essa palavra aqui para cada um contar como foi a sua experiência, seria lindo. Isso de vez em quando a gente tem que fazer. E cultivar isso com carinho. Cultivar o outro. Sabe o que é cultivar? Quando você vai no dentista, quando você vai no cabeleireiro, quando você vai no médico, o que você faz? Você se entrega para alguém cuidar de você. Oh, coisa boa. Não é não? Alguém vai cuidar de você. Agora você está totalmente despido, alguém vai cuidar de você. Isso nos leva ao mais profundo do nosso ser. E eu sou um ser carente que alguém precisa cuidar de mim. Eu sou um ser carente e alguém precisa cuidar de mim. Ora, todos nós somos seres carentes e precisamos do cultivo um do outro. Hã? Companheira, por que essa tristeza hoje? Como é que é? Levanta a cabeça. Companheiro, e Brumadinho, vai ou não vai? Hã? Hã? Seres carentes que precisam do cultivo. Cultivar é o toque. O toque é a linguagem de quem ama e de quem sofre. No Evangelho, Jesus toca e se deixa tocar com muita frequência. Jesus sabe da terapia do toque. Eita! Hein? Toque, abraço, sorriso, olhar. Hein? Jesus sabe dessa linguagem. Hein? Isso é o cuidado. Cuidado com o outro, cuidado com as relações pessoais, interpessoais, cuidado com as nossas motivações, o cuidado com a natureza, o cuidado com cada um de nós, seja ele alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, azul. O cuidado com as relações. Nenhum projeto social, político cresce se não houver esse cuidado primeiro. Esse cuidado nasce entre nós. Você tem o cuidado, como a mãe tem o cuidado com o filho, não é? É? O cuidado desse tesouro que a gente carrega. Isso, em termos marxistas, é um tesouro de classe. Só que normalmente a gente fala de classe em termos sociais e políticos. E esquece da classe em termos antropológicos, em termos humanos, em termos psicológicos, em termos desse cuidado que a gente tem que ter uns com os outros. O fulano que está vivendo essa situação está carente, como eu. Muitas vezes me sinto carente e preciso de alguém que me convide para tomar uma cerveja, para ter um papo, né? Quantas vezes passamos por isso? Quantas vezes na tua vida você precisou que alguém te dissesse: ei, o mundo não acabou não. Quantas vezes? Esse cuidado é fundamental se a gente quiser caminhar. Esse cuidado é fundamental. Aqui significa o quê? Reciclar. Não é copiar, repito, não é imitar, não é imitar fundador, é reciclar, é recriar. Reciclar essas raízes que no meio da miséria nos sustentaram. É reciclar as motivações que nos trouxeram até aqui, nosso primeiro amor. Reciclar o primeiro amor da nossa vida. Eita, coisa boa, não é não?
Hã? Reciclar esse cuidado com o tesouro que é a minha vida, meu coração. Deus está no fundo do meu coração. Deus está no fundo da nossa vida. Deus já passou várias vezes pela nossa vida. Só que a gente não se dá conta. As digitais de Deus estão na nossa vida. Através de um anjo que nos visitou e disse, ei, bora. Através de um amigo, do pai, da mãe, através de um companheiro que disse, ei, reciclar isso para hoje, reciclar, toma isso e reciclar. Nós estamos em tempo de reciclar. Reciclar nós mesmos. O agente de pastoral é o cabra que menos se recicla. Por quê? Porque ele é iluminado, porque ele já sabe tudo. O agente de pastoral é o cabra mais difícil de converter. O padre nem se fala. O bispo pode esquecer. Se converte não. Sem esse cuidado, nós não vamos longe, gente. Nós não vamos longe. A gente cuidar uns com os outros, cuidar do outro, enquanto pessoa. Que bom te encontrar, fulano. Quanto tempo que eu não te via? Poxa, é tão bom. Isso faz tanto bem. São pequenos gestos que fazem um bem tremendo e não custam nada. Os gestos mais gratuitos são aqueles que menos custam e mais bem fazem. Se quer, fulano faz aniversário, se quer fazer um grande gesto para ele, aí você compra um baita de um presente. Mas não precisa daquela porra lá. Ele precisa da tua presença, precisa da tua visita, precisa do teu abraço, precisa do teu cuidado. Nós não nos cuidamos enquanto agentes de pastoral. Quando um agente pastoral cai doente e vai para o hospital, alguém de vocês visita? Qual é a nossa tendência? Qual é a nossa tendência? Ih, fulano pelegou, não vem mais. A gente não procura perguntar por que fulano não vem. O que está acontecendo com fulano? Vamos fazer uma visita a fulano? Por que a gente perde tanta gente no meio do caminho? Porque falta esse cuidado, cultivo do outro. Isso é coisa de mãe, isso é coisa de pai, isso é coisa de Deus, isso é coisa de Jesus. Cultivar é sair de si mesmo e colocar-se no lugar do outro. Eu sou um ser carente que preciso do outro. O outro também é um ser carente que nesse momento está precisando de mim. Vamos lá. Esse outro pode ser uma pessoa, uma família, pode ser uma classe, pode ser um grupo, mas passa sempre pela cruz pessoal e pela cruz coletiva. Aqui precisa estar atento. Normalmente, alguns grupos na igreja se preocupam com a cruz pessoal e só vão nessa direção. Outros só se preocupam com a cruz coletiva e só vão nessa direção. Tem que ler as duas. A cruz pessoal é aprofundada pela cruz coletiva. E a cruz coletiva é a multiplicação das cruzes pessoais. Então esse cuidado tem que andar junto. Pessoal e coletivo. Resgatar essa memória. O que é que nos apaixonou? O que é que nos apaixonou? Né? E falar sobre isso. Isso é tabu, sabia? Nas pastorais sociais, isso é tabu. Isso não se fala. A gente dá por descontado que todos já somos iluminados. A gente dá por descontado que já superamos todos os problemas pessoais da vida. E estamos aí. Mas a nossa companheira está separando do marido. A nossa companheira perdeu um filho. O nosso companheiro está... Né? Vamos cuidar dele. Né? Esse cuidado faz parte da nova sociedade.
Senão, nós vamos criar coisa nova, coisa nenhuma. Cuidar do outro. Cuidar da gente enquanto grupo. Cultivar. Isso é muito amplo. Isso passa do cultivo comigo mesmo, com a minha saúde, ao cultivo com as minhas relações pessoais, ao cultivo com as minhas relações com o grupo onde eu luto, ao cultivo com a natureza, ao cultivo com a terra, com a mãe terra e por aí fora. Cultivar aquilo que é raiz, aquilo que é nutriente da vida, aquilo que nos nutre. O que nos nutre não é a leitura de Marx. A leitura de Marx pode ser um instrumento importante na nossa vida, mas não é o que nos nutre. O que nos nutre é o carinho com o outro. Sabe qual é o melhor tempero da comida? Você sabe? É a presença do outro. Eita, coisa boa! Chama quem você ama e vai comer um sanduíche de mortandela. Eita, sanduíche que vai ficar na história, não é não? Ou então senta numa mesa com 4 cabras estranhas para comer a comida mais exótica do mundo. Eita, comida que não desce. A presença do outro é o tempero da vida, da comida. Cuidado com o outro. Jesus sabia disso. Ardentemente quis comer essa ceia convosco. Ardentemente, antes de partir. Sabe o que é isso? Esse cuidado é fundamental. Isso é básico. Isso é terreno básico. Esse cuidado não passa em geral pelos movimentos sociais e pelas pastorais sociais. Dá por descontado. Dá por descontado, todo mundo está bem, todo mundo está tranquilo. A gente vai ajudar os outros. A nossa tarefa aqui é para ajudar os outros. Pô, cara, como é que tu vai ajudar os outros se tu está ferrado? Tu vai ser um peso para os outros. Tu pode levar pessimismo aos outros. Tu pode distorcer a luta social com o teu não cuidado. Tu pode distorcer. Né? Pode distorcer. Quer dizer, quem cuida de si mesmo e cultiva esse cuidado nas relações, está criando saúde. Saúde emocional, espiritual, saúde psíquica, está criando saúde. E essa saúde será muito mais importante para a revolução que todo o nosso palavreado. Essa discurseira não vale nada, isso são palavras ao vento. O que vale é essa nossa saúde, essa nossa alegria. Nada é mais revolucionário que um grupo, um agente pastoral alegre, sadio, saudável, do ponto de vista emocional, psíquico, etc. Ora, isso só vem com cuidado entre nós. E isso isso está de escanteio. Não, nós estamos aqui para lutar pelo Brasil diferente, pelo Brasil novo. Mas tu está doente, cabra. Tu está com uma relação com os teus que não tem nada a ver. Tu está com uma relação doentia. Tu vai lutar por quê? Vai para casa plantar batata? Não? Não tem jeito, gente. Memória é isso. Reciclar aquele que na nossa vida nos nutriu, nos manteve de pé. Aqui você precisa acrescentar uma palavra: espiritualidade. Aquilo que nos manteve de pé do ponto de vista espiritual, que pode ser a Bíblia, pode ser o Evangelho, pode ser o Alcorão, pode ser a natureza, pode ser, eu sei lá, hoje, né? Pode ser movimentos orientais, pode ser um monte de coisa, não é? Pode ser um monte de coisa. Para nós, claro, o Evangelho é central, somos pastorais, etc. Mas, não é? Quer dizer, não vamos longe se não tivermos o cuidado entre nós. E o cuidado entre nós desencadeia outros cuidados, naturalmente. E quando a gente chega mais profundo nisso, a gente vai ver que existe um ser
que cuida de nós, não é? Existem energias, se quiserem, que cuidam de nós, que dão a água, que dão o vento, que dão o pão, que dão a flor, que cuidam de nós. Então a gente tem que também cuidar, não é? Cuidar, não é? Não se cria nada de novo. Se você não cuida do jardim da tua casa, não nascem flores, nascem espinhos. Pastorais sociais, movimentos sociais estão cheios de espinhos, hein? Se a gente olhar direitinho. Cuidar do nosso jardim para lançar semente. Depois tem o caminho. Evidentemente que a gente não vai cuidar para ficar num berço esplêndido, não é? A gente cuida para ganhar força para caminhar, não é? A gente cuida de um carro para ele poder levar a gente para onde a gente quer, né? A gente cuida para ter mais saúde para a caminhada, não é? E aí, qual o caminho que a gente vai resgatar, reciclar? E aqui, que caminhos já fizemos? Nós, os grupos onde a gente está inserido, que caminho já fizemos? Já fizemos caminhos meio tortuosos. Já fizemos caminhos que deram certo, quer dizer, aqui a memória é fundamental. Há ações e caminhos na nossa história que nos tornaram felizes. Existem ações na nossa história que nos trouxeram amargura, não é? Ressentimento, frustração. Então, que caminhos podem ser reciclados para a gente voltar a sentir entusiasmo? Que caminhos podem ser reciclados? E aqui o reencontro. Reencontro é fundamental. O caminho do encontro-reencontro, não é? O caminho do encontro-reencontro com os pobres, com os excluídos, com aqueles que hoje passam o que nós muitas vezes já passamos, com aqueles que não tem ninguém por eles, não é? Não é? Você ir para a rua e encontrar com o povo que está na rua, você encontrar com as crianças, você encontrar com o sem terra, você encontrar com o migrante, você encontrar com... Não é? Esse reencontro sempre na perspectiva do cuidado, sempre na perspectiva... A perspectiva do cuidado é o seguinte, você não vai reencontrar para dar um copo de água. Pode até fazer isso, se o cara tiver com sede tem que fazer isso. Você vai reencontrar para que ele possa se erguer pelas próprias pernas e caminhar. Para ele ser protagonista. Quer dizer, o caminho reencontro é na busca do protagonismo. Protagonismo do outro, naquele sentido que a gente falava ontem. Eu posso abrir espaço para o protagonismo. Ora, eu posso assistir, dar um copo de água, dar um prato de comida. Se o cabra bate na minha porta e está com fome, eu não vou dizer para ele, olha, nós estamos preparando a revolução, quando a gente acabar de preparar a revolução, vai ter comida para todo mundo, fica tranquilo. Tu tem que dar de comer primeiro. Não é? Mas ao dar de comer, você pode trabalhar o protagonismo. Ao estar na rua com as mulheres, você pode trabalhar o protagonismo. Ao fazer isso, ao fazer cisternas para o povo do Nordeste, você pode estar trabalhando o protagonismo. Você pode trabalhar na metodologia do protagonismo. Aqui Paulo Freire teria muito a dizer. Contra Bolsonaro, coitado, não é? Aqui Paulo Freire teria muito a dizer. O que significa o caminho em direção ao protagonismo.
Quer dizer, esse caminho vai ser feito não necessariamente por mim. Esse caminho vai ser feito por quem está hoje caído na beira da estrada. Como diz a parábola do samaritano. O que o cabra fez? Curou as feridas, levou para o hospital e depois deve ter dito, agora te vira, cara. Agora vai. Quer dizer, começa com o cuidado, o cultivo, para desencadear o protagonismo. Só o cuidado inicial pode desencadear um protagonismo futuro. Não é? E aqui nós temos uma série de caminhos feitos. Aqui nós podemos parar do caminho dos movimentos sociais. Nós podemos falar do caminho das pastorais sociais. Nós podemos falar do caminho dos movimentos de ecologia. Nós podemos falar do caminho das mulheres hoje, que tem muito a nos ensinar, a nós homens. Nós podemos falar do caminho da igreja, com suas contradições. Qual é a grande contradição hoje na igreja que eu nunca ouvi, hein? Um papa avançado e uma igreja retrógrada. Interessante, não é? Por todo lado que você é uma igreja retrógrada, na contramão do papa. Em primeiro lugar, em Roma. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Um papa avançado que tem como efeito fortalecer os grupos retrógrados. Isso é triste, é? Isso é triste, é? Não é? Isso é triste. Uma voz profética no Vaticano que está fortalecendo grupos reacionários dentro da igreja. Está fortalecendo práticas reacionárias dentro da igreja. Não é? Então são caminhos que a gente tem que reavaliar. Todos esses caminhos a gente tem que reavaliar à luz do cultivo e do protagonismo. Os caminhos têm que ser feitos pelas pessoas excluídas mesmo. Não é? Ou seja, nós já fizemos caminhos que nos levaram a becos sem saída. Por exemplo, o caminho, apostar no caminho único do partido político. O partido político, por natureza, busca o poder. Quando você coloca todas as fichas nesse caminho, evidentemente que você vai ter uma decepção. Evidentemente. Nós já passamos por esse caminho. Então, nós temos que dosar nossa presença nas diversas formas de caminhos. Mas a forma fundamental é esse cuidado que parte de nós, parte do núcleo e se estende para criar o protagonismo dos excluídos, o protagonismo dos pobres. A opção pelos pobres não será uma opção pelos pobres se não levar o protagonismo dos pobres. Será uma opção pela pobreza. A igreja adora a pobreza, sabe? Porque aí ela pode exercer a caridade e pode ir para o céu. Né? Quando tem pobreza, o rico pode exercer a caridade e ganha o céu, não é não? O pessoal adora a pobreza, imagina. O problema é quando o pobre se torna protagonista, porque ele vai atropelar o cara que estava ali ajudando. Aí pronto. Aí pronto. Aí o pobre se torna rebelde. Aí o rico vai dizer, mas pobre aqui já ajudei tanto e ele se tornou rebelde. Claro. Isso significa que tu ajudou bem. Né? Quer dizer, toda a opção deve levar a isso, ao protagonismo. Então, nós já tivemos caminhos, a gente já experimentou caminhos no nosso projeto remoto, já experimentamos caminhos que não são os mais... Esse caminho de cuidar do pobre paternalisticamente não leva a nada. Esse caminho de super pai, super mãe para o pobre não vai levar a nada. Esse caminho de super proteção não vai levar a nada. O caminho tem que levar ao protagonismo,
A partir do momento, você tem que pegar tuas pernas e caminhar. A partir do momento, não é? Imagina se a mãe ficar até os 30 anos cuidando do filho para ele não cair andando. Hein? A um certo momento a mãe diz, agora te vira, cara. Ele vai quebrar a cara, vai quebrar... Tudo bem, tá ótimo. É isso mesmo. Ninguém cresce sem arranhões. Por isso que eu não cresci. Ninguém cresce sem tombos. Ninguém cresce sem arranhões. Então deixa se arranhar. Deixa se arranhar. Então os caminhos, nós já experimentamos caminhos que não levaram a nada. Experimentamos caminhos de movimentos sociais e pastorais sociais com vícios de autoritarismo, com vícios de machismo, com o não protagonismo das mulheres. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos disso. Eu participei de reuniões de comunidade de base na periferia, onde era bonito, era uma democracia, sabe? Era uma democracia. Reunião, todo mundo falava, todo mundo tinha palavra, falava, era bonito de ver. Mas quando o padre falava, todo mundo calava. E aquilo que o padre falava é que valia. E a gente chamava isso de democracia. Está vendo? A gente esquecia do poder simbólico do líder, do poder simbólico do padre. O nosso poder simbólico de vocês que estão nessa sala é perigoso. A gente tem que saber controlar o nosso poder simbólico. O poder simbólico do assessor é muito perigoso. Se a gente não souber os limites. Por quê? Porque o poder simbólico inibe o protagonismo. E você vai fazer uma reunião, democracia absoluta, democracia, todo mundo fala. Mas quando fala o assessor, a palavra... Estamos na questão do processo do Sínodo para a Amazônia, e eu tenho questionado muito assim. Quando fala nos novos ministérios, geralmente a gente não fala em novos ministérios. Uhum. Continua falando dos mesmos ministérios que ainda existem e a centralidade do padre. Exatamente. Aí quando fala na questão da mulher, geralmente é o sacerdócio das mulheres. É. Mas a participação da mulher não pode se resumir ao sacerdócio, Não é aquilo pode. que a Ivone Gebara ela diz. Não pode. A estrutura vai continuar a mesma. Não pode. Por que não fala da mulher a partir do ser mulher dentro da Amazônia, dentro da igreja? Então, e esse discurso é na Repam, esse discurso é entre nós nas pastorais sociais. Então a gente questiona a sociedade hierárquica, uma igreja hierárquica, mas na hora de pensar a igreja, a gente pensa a partir do que existe. Os esquemas são muito fortes. É o padre, enfim, Muito forte. é a estrutura da hierarquia. É. E esse discurso é entre nós. É. Entre nós. Mas o nosso poder como líder é um instrumento, é uma faca de dois gumes, hein? E aí eu vejo que hoje a Amazônia ela tem uma grande oportunidade de fazer diferente a questão da igreja e até pensar a igreja para o mundo. Né? A vida religiosa. Embora a gente saiba que o Papa pensa de uma forma, mas o Vaticano pensa de outra. É. Tem muita força lá no Vaticano que quer fazer do Sínodo para a Amazônia uma reprodução do que já existe. Claro. Então, assim, Claro. isso nos questiona, porque é a questão do poder, né? Aí está o poder. Então, o líder num movimento, ele pode ser alguém que promove a democracia e pode ser alguém que concentre poder. E pode ser alguém que está de olho no poder. E é um poder simbólico, é mais perigoso. Muito mais perigoso, que é um poder simbólico, invisível, imaterial. Você não se dá conta. Você não se dá conta. Então, a liderança é sempre isso. É por isso, eu volto àquilo que eu dizia ontem, não é o líder que conduz o povo. É o grupo que deve conduzir o líder. O líder deve ter a sensibilidade de sentir as aspirações que estão no grupo.
e tentar jogar essas aspirações em cima da mesa. Vamos trabalhar com elas. Não é? Quer dizer, protagonismo aqui é um negócio muito complicado quando você fala de igreja. Na igreja, leigo é de menor. Sempre. Na igreja, mulher é de menor. Sempre. Não tem protagonismo. E é interessante quando você coloca a questão das raízes, das motivações. Se a gente vai ver nas nossas raízes, o que nós somos nessas raízes? Nós não temos poder nenhum. Né? Exato. O padre é religioso, na raiz é leigo, é cristão. É leigo. Né? É catacumba. É Então, catacumba. assim, Um exemplo aí, as congregações criaram os seus leigos, né? Então esses são os nossos leigos. É ridículo. Não são dos outros, esse é nosso. Ridículo. Então tem uma tutela aí, né? É ridículo. Não vai para frente. Mas vocês podem ver, né? A maioria, os jesuítas, tudo. Acho que o Robert Vale leva uma palavra interessante, tutela. Tutelar é contradizer o protagonismo. Não, tem que ser tutelado, porque é de menor, tem que ser... Né? Então você chama a mulher para o altar para ser um figurino, para embelezar o altar. Vamos botar uma vaquinha de presépio ali também, pronto, com todo o respeito. É isso, na igreja é isso. Mas quando o bispo manda, todo mundo cala a boca. Quando o padre fala, tá bom. Então, até que ponto nós não repetimos, nos nossos caminhos, repetimos esses esquemas? Do líder ser, na verdade, concentrar o poder. Tanto é verdade que muito líder fica doente se faltar uma reunião. Mas deixa que o diabo, que o diabo apronte se você não estiver na reunião. Sabe por que o líder tem medo de faltar à reunião? Que a reunião pode ser melhor sem ele. A reunião pode ser melhor sem ele. Ele tem medo. Perdeu o poder. Não, eu tenho que ir porque eu tô com gripe, mas eu tenho que ir porque eu sou importante lá, porque não é importante coisa nenhuma. Se tu não tá, o povo vai. Deixa eu contar um segredo para vocês. O povo cresce quando o trono está vazio. O povo cresce, que é uma beleza. Quando o trono está vazio, o povo cresce. Porque ele é obrigado a se mexer. Quando o gato vai embora, os ratos fazem uma festa. Então, os caminhos não podem ser caminhos de opressão, de tutela, de assistência, de taratatá. A gente repete isso nas pastorais sociais. A gente repete isso nos movimentos. O líder tem um poder simbólico muito forte num país como o Brasil. O povo coloca a sua liberdade aos nossos joelhos. E a gente, tá bom, queridinho, vai em paz, que Deus te acompanhe. E ele vai para puta que pariu. Por fim, o horizonte. Então, olha, nós temos que retomar, reciclar raízes, motivações, memória, fazer um caminho diverso do que já fizemos. Nós temos na memória caminhos errados, fazer um caminho diverso, cuidado, etc., em busca de um novo horizonte. Qual é o horizonte nosso? Qual é o horizonte de vocês? Qual é o nosso horizonte? Se perguntar qual é o horizonte em muitos pastorais e movimentos, o pessoal simplesmente não sabe. Vai repetir os chavões, uma sociedade nova, uma sociedade democrática, ou não sei o quê, o reino de Deus. Qual é o nosso horizonte? Qual é o nosso horizonte? E aqui é interessante. O quê? Eu acho que é a eleição de 2022. Pois é. Tem um grupo de esquerda se reunindo para se reeleger na próxima eleição. Esse é o horizonte. Furado.
Qual é o horizonte de Jesus? Quer dizer, o projeto da vida. Vida em primeiro lugar, não é? Projeto da vida, o projeto do Pai. Eu vim para que todos tenham vida. Esse é o horizonte. O horizonte é a vida. Não vegetação, vida. Vida digna. O projeto é a vida. O projeto de Jesus é a vida. Jesus investe tudo para que todos tenham vida. E Ele perde a sua vida para que outros tenham vida. Não é? Ele dá a sua vida para que outros tenham vida. Ora, esse projeto vida é conquista não só do céu, é conquista da terra. Não é? Queremos terra na terra porque já temos terra no céu, não é não? Lembra? Nós não podemos desfocar desse horizonte. A gente cultiva o outro, cultiva as relações, porque a gente quer que a pessoa viva com alegria, feliz, que a pessoa sinta que vale a pena viver, com as suas motivações, etc. A gente faz isso para promover o protagonismo, para que outros descubram essa alegria do dom da vida e curtam essa alegria do dom da vida, não é? E isso está no nosso horizonte, que todos tenham vida, na terra e no céu. Se é que existe, não existe, o reino do céu, Deus sabe, eu não sei. Quando a gente olha um pouco a vida da Marielle, assim, aquela vitalidade que ela tinha, aquele entusiasmo de estar com o povo, de defender, e a sua assassinato covardemente. Se a gente olha as personalidades que marcaram a vida da gente, a gente vai perceber que em todas elas, esse cultivo, esse cuidado, em vista do protagonismo e da vida em abundância, é muito forte. Por exemplo, Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, Madre Teresa de Calcutá, Mandela, Papa Francisco. Já perceberam como é comum nessas personalidades? Esse cuidado com o outro, cuidado com quem está mais debilitado, cuidado com quem... em vista de um protagonismo para que a vida seja vivida em plenitude, para que a vida tenha um sentido, para que a vida não seja um fardo. A vida será um fardo ou será uma redescoberta? A vida será um fardo ou será uma redescoberta contínua? Ou seja, o que é esse projeto de vida? É a contínua novidade. Novidade redescoberta. Redescoberta que, por exemplo, eu estou num grupo, mas eu não consigo fazer, eu não sei mais como lutar pelo projeto nosso. O que eu faço? Mas eu estou num grupo, eu estou numa sala de aula, eu estou com um grupo de crianças. A redescoberta que uma criança sorri, que uma criança te olha, isso já vale a tua vida. A redescoberta que alguém sorri porque conquistou uma casa, conquistou não sei o quê, isso vale a tua vida. Isso vale toda a tua luta. A gente tem que se dar conta disso. A descoberta que uma semente deu 10. Isso vale a tua vida. Isso vale a tua vida. Quer dizer, para que todos tenham vida e a tenha em abundância. Aqui o segredo é o seguinte: nós costumamos trabalhar muito com ideal. Esse é um perigo. Isso é coisa da igreja. A igreja tem a história da perfeição na vida religiosa. Deixa a perfeição para lá. Se você se preocupar com a perfeição, em vez de se preocupar com viver, o que vai acontecer? Você vai se tornar um grande hipócrita. A igreja é mestre em fazer hipócritas. Aliás, religião e hipocrisia são irmãs gêmeas. Porque o cara participa na igreja tem que ter uma vida bonitinha. Então, quando a gente está muito centrado no ideal,
necessariamente a gente vai ser hipócrita. Porque a gente vai comer, eu tenho que lembrar que eu sou cristão. Tenho que lembrar que a gente vai fazer uma festa, eu tenho que lembrar que eu sou cristão, tenho que viver o ideal. O ideal eu não sei o quê. Mas deixa o ideal de lado, vive a vida. Vive os desafios que o momento está exigindo. Quer dizer, começar com os pés na realidade, não no ideal. Começar no ideal é muito perigoso. Porque a diferença entre o ideal e a realidade é quilométrica. Então, quando você começa botando na cabeça o ideal, você vai ser uma frustração atrás da outra. O ideal é bom, o ideal serve para quê? Para a gente orientar nossos passos. Mas não quer dizer que a gente vai chegar lá. Qual é o segredo do horizonte? Que você nunca chega. Quando você pensa que está chegando, o horizonte se afasta de novo. Você nunca chega no horizonte. Esse é o segredo do horizonte. Então, o ideal ajuda a orientar os passos. Mas você não pode imaginar que você vai chegar no ideal. O ideal pertence a Deus. Não pertence a nós. Então, se a gente quiser imitar as pessoas ideais da vida, a gente está perdido, a gente vai ser hipócrita. E vai desenvolver uma baita hipocrisia. Não, porque eu tenho que fazer como Jesus fez. Não, porque eu tenho que fazer... E fica aquela hipocrisia danada. Quer dizer, isso é muito perigoso. Essa coisa da perfeição na vida religiosa, do ideal, isso são coisas muito perigosas. Também os comunistas viveram isso, o ideal da sociedade comunista. O ideal levou ao paredão. Que ideal é esse? O ideal é um risco. A gente tem que começar com os pés no chão, no real, o que nós temos. A partir daí, vamos protagonizar o cuidado, a vida, mais vida e assim por diante. Com o que temos. O que temos é um grupo de crianças com síndrome de Down. Vamos protagonizar alguma coisa aqui. O que temos é um grupo, não sei o que é. Vamos protagonizar que tenha mais vida. Que possam ter mais alegria, mais vida. Não é? Não é? O que significa gritar no grito dos excluídos? Significa, a partir do real, tentar buscar caminhos de mais vida, de mais bom viver, de mais desfrute da vida. Não de chegar a uma sociedade ideal. Isso nunca vai existir. Sociedade nunca vai ser ideal. Porque a sociedade, nós estamos na Terra sempre de passagem. A sociedade não é ideal. Nós não podemos fechar com nenhum projeto político, porque não será nunca ideal. Nunca, nunca. O ideal pertence a Deus. Então vamos trabalhar com o que temos nas mãos e deixar na mão o ideal na mão de Deus. E deixar de ser hipócrita. Deixar de ser hipócrita. A igreja é mestre em fazer hipócritas. Não é? Porque botou na cabeça esse ideal. E aí tem a religiosa linha toda bonitinha lá, o religioso todo. É um morto-vivo, que não vive e não deixa viver. Está cheio disso, por aí. E aqui é o seguinte, focar. A palavra aqui é focar. Focar, que significa depurar. No horizonte nós temos que focar. O que é focar? O que é essencial e o que é secundário. Distinguir o que é essencial e o que é secundário na minha vida. Nesse momento, pode ser essencial visitar um companheiro no hospital. E pode ser secundário participar da assembleia. Pode ser essencial ficar com a mulher em casa e secundário e no articulador do grito. O que é esse? Essencial e secundário depende do foco da nossa vida. Onde é que a minha presença vai causar mais vida, mais protagonismo, mais alegria? Onde é?
Onde é que a presença do agente, nesse momento, vai causar mais oportunidade para que o outro tenha vida? Onde é? Focar. Senão a gente se dispersa em 1000 coisas. Tem gente aí que não sabe parar. Está disperso em 1000 coisas. Tudo que é reunião, ele aparece. Tudo que é reunião, ele aparece. Está desfocado. Está desfocado. É o cabra que é incapaz de parar. Vou dizer uma coisa. Na velocidade que o Ocidente tomou, é muito mais heróico parar do que continuar nesse ritmo. Parar e dar-se conta o que é essencial. O que é essencial para que outros tenham vida? Quem é que está precisando mais da minha presença para que outros tenham vida? Pode ser um filho que está em casa com problema, pode ser um adolescente que está precisando da minha presença. Em vez de ir para a Assembleia, para o Grito dos Excluídos em Aparecida, pode ser isso. Às vezes, quando tudo está bem, não é? Quer dizer, saber focar nossas energias. Todos nós temos energias, raízes, motivações e cultivamos a vida. Mas onde vamos gastar nossas energias? Onde vamos focar? Onde vamos focar as energias do Grito dos Excluídos? Em que vamos focar? Não é? Em que vamos focar? Por exemplo, o Grito dos Excluídos um dia pode ser feito numa casa onde vive gente pensionada. Por quê? Porque a pensão pode ser tirada. Essa reforma da Previdência... Oi, querida. Tu tá maior que eu, quase, menina. Sacanagem. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Tá. Focar significa depurar. Depurar as nossas energias, depurar interesses, depurar desejos. Claro que se eu entro num shopping tenho vontade de comprar tudo. Você vai ter que fazer opções. Optar é sempre renunciar. Sempre. Optar é igual a renunciar, sempre. Então, focar, depurar é fazer opções e ver o que é essencial nesse momento. E o essencial não é sempre a mesma coisa. E aqui, o critério do essencial é a vida. Vida em primeiro lugar. Esse é o critério do essencial. O essencial é a vida. Às vezes, vida é acompanhar as vítimas de Brumadinho. Às vezes, lutar pela vida é estar ali, visitando cada família, dando, ouvindo cada família. Às vezes é isso. Pronto, acabou. Às vezes é cuidar do pai que está doente, cuidar da mãe. Não é? Não, mas eu, agente pastoral, iluminado, eu cuidando de uma pessoa doente, não, eu tenho mais o que fazer. Tu é um bosta, que não é capaz nem de cuidar de uma pessoa, que não aprendeu nem a cuidar de tua mãe e do teu pai. O que tu vai querer mudar a sociedade? Tu vai querer mudar o quê? Onde é que está precisando agora da tua presença? Tu é filho, né? É com o teu pai. Eu passei 15 dias ao lado do meu pai quando ele morreu. Não é? E eu tinha um monte de convite para cá e para lá. Não tem nada de convite aqui. Aqui não tem nada de convite. Aqui agora é. Quer dizer, esse focar é fundamental. O horizonte da nossa vida, da nossa luta é a vida, não é? E as nossas energias têm que ser focadas, têm que ser depuradas, para a gente não se perder nessa frenesia moderna, ocidental, etc, etc, etc. Hoje há uma tendência danada a se dispersar em tudo que é coisa. Não, porque se eu não tiver, imagina se eu não tiver. Imagina se eu não tiver. Se tu não tiver, a coisa vai sair melhor, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se tu não tiver, o povo vai crescer. Fica tranquilo. Quantas vezes os súditos pedem que o chefe não esteja para o pessoal poder ter um pouco de criatividade, não? Deixa. Quando o pai e a mãe não estão, as crianças fazem uma festa em casa, não é? Não?
Quer dizer, nós não somos... Aqui tem aquela outra coisa. Todos nós somos importantes, mas ninguém é indispensável. Não adianta. A história vai, a história nos atropela. Você puder estar, ótimo. Você não... Mas se tiver um lugar onde a tua presença... você tem um amigo que sempre conviveu com você, que está de cama, que está... Quer dizer, se você for olhar bem, a tua presença na Assembleia é um número a mais. A tua presença junto a esse amigo é única. É única. E aí? Onde é que você vai focar a tua vida? Onde é que você vai focar as tuas energias? O horizonte é saber focar as energias do grito dos excluídos. Então, rapidamente repetindo. Resgatar raízes, motivações, cultivando relações diferentes. Né? Cultivando relações diferentes. Nesse cultivo, buscando sempre o protagonismo daqueles que não têm protagonismo. Né? Aqui podemos, né, citar um monte de categorias aí que vocês não adianta ficar falando. Né? Buscar esse protagonismo, no sentido de que as próprias pessoas busquem mais vida. Sintam que a vida é um dom. A vida é bonita. É bonita, é bonita, é bonita. A vida é bonita. As pessoas sintam isso por elas mesmas. Se abre espaço para que as pessoas descubram isso. Descoberto isso, a pessoa começa a se ressentir. A pessoa começa a se levantar. Ora, para isso é preciso que a gente saiba depurar, focar, sair dessa coisa de buscar o ideal. Não, nós estamos construindo uma sociedade democrática, ideal. Gente, para com isso. Para com isso. Para com isso. Vamos tentar a democracia entre nós. A sociedade democrática. Vamos tentar fazer isso entre nós. Para com isso, gente. A gente quer começar a casa pelo telhado, não vai dar certo, não. Quer dizer, às vezes as linguagens têm que ser mudadas. A nossa linguagem está muito viciada, hermética. A linguagem dos movimentos pastorais sociais, ela se burocratizou. Você tem que quebrar essa linguagem. Já falei isso muitas vezes no grito. Então, às vezes é uma música, às vezes é uma dança, às vezes é uma poesia, às vezes é uma carta. As linguagens... Não se trata... Quando a gente fala de democratizar a fala, não é passar o microfone para outro. Às vezes você passa o microfone para alguém que nunca falou em microfone e vai constranger ele e todo mundo. Não é isso. É dar oportunidade a outras linguagens se manifestarem. A música, a poesia, a dança, ao rap, funk, eu não sei o que, sei lá, tem um monte de coisa aí. Quer dizer, às vezes os nossos espaços não abrem para essas novas linguagens. Não é? Sei lá, isso é um ponto que talvez... Outro ponto é ressignificar a vida. Claro, todo mundo fala de vida, é verdade, como vocês falaram. Agora, o que é vida? Para a gente responder o que é vida, tem que fazer a pergunta: quem é que hoje não tem vida? E aí você começa a identificar. E quando a gente fala de vida, a gente fala em bens materiais e bens imateriais. Por outro lado, os bens materiais e imateriais de uma vida, quando você fala em bens materiais e imateriais de uma vida, você está falando de uma vida e vida com qualidade. Só que vida com qualidade tem limites. Tem limites de bens materiais e limites de bens imateriais. Quem é que vai dar esses limites? O grupo que está crescendo. Não é você. O grupo que é protagonista é que tem que ver até que ponto a gente pode ir em termos de bens materiais e imateriais. Quer dizer, vida, você pode identificar a partir do momento que você pergunta quem é que não tem vida hoje, em termos materiais e em termos imateriais.
é como é que a gente pode fazer com que esse grupo tenha mais vida? Quais os limites de conquista de bens materiais e imateriais? Os limites vai dizer cada grupo. O grupo vai ter capacidade suficiente para dizer, não, isso aqui nós não podemos. Isso aqui nós não temos condições, mas isso aqui nós podemos. O grupo vai ter condições. Um grupo, quando é protagonista, ele desenvolve limites. Isso é normal. A gente diz que o jovem não tem limite. Tem. Quando o jovem se torna protagonista, ele vai também desenvolver limites. Toda a geração desenvolve potencialidades e limites. Isso é natural. Não é? Então, quando o protagonismo é real, as pessoas que são protagonistas vão saber o que significa a vida em termos de bens materiais e imateriais. E vão saber até onde pode ir. Eu conheci grupos que participavam do Bolsa Família, conheci famílias que a um certo ponto disseram, não, eu não preciso mais, tenho que passar esse meu cartão para outra pessoa. Isso é uma consciência cidadã. Não é? Quer dizer, não é pegar porque é dinheiro do governo. Espera aí. É? Entende? Então, o grupo protagonista tende a desenvolver os próprios limites. Ele jamais desenvolverá limites quando ele é tutelado. Aí ele vai pegar tudo o que a vaca dá. Um grupo tutelado pega tudo o que a vaca dá. Um grupo protagonista, ele desenvolve seus próprios limites. Em primeiro lugar, lutamos por direitos, justiça e liberdade.